Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Nós estamos aqui no dia de hoje para refletirmos sobre um tema muito especial: família, escola maior. Como habitualmente nós estamos fazendo para as nossas preleções doutrinárias na modalidade virtual, neste tempo em que estamos de quarentena, e portanto fisicamente separados, mas conectados pelo pensamento, e mantendo as reflexões sobre o Evangelho de Jesus, nós vamos primeiramente ler uma mensagem que visa nos aclimatar psiquicamente com as vibrações elevadas. A seguir nós faremos uma prece inicial para a abertura dos trabalhos, para pedir inspiração e proteção do alto. Faremos então as reflexões sobre família e depois finalizaremos com uma prece para agradecer. A mensagem inicial foi extraída deste livro Flor de Vida, pelo Espírito Irmã Sheila, psicografia de João Nunes Maia. A mensagem que nós vamos ler está no capítulo 18. A Terra é um lar. A Terra é uma casa grande, berço de luz que nos embala para a vida maior. Nela se encontram todas as possibilidades de nos engrandecermos nos conhecimentos que a verdade pode nos dar. Terra, terra, terra de muitos ideais, tu estás marcada pelo dedo de Deus para ascender nos espaços como sendo um paraíso de fé, onde o amor passa a ser o clima de luz, de vida e de paz. Todas as atribuições que já aconteceram neste chão, todas as notícias que temos de um fechamento de círculo espiritual do planeta em forma de desastres sem precedentes, pela explosão de todos os karmas sob a forma de coletividade, ainda não representa nada em se comparando com a glória do seu futuro, onde os anjos do Senhor serão visíveis para os homens que herdarem este quinhão de fraternidade clarificante. A Terra vai ser um aprisco do Cristo, com todas as possibilidades de uma verdadeira universidade. Casa grande, onde não faltará o alimento sadio, a veste decente, o ar puro, a escola que educa e o amor para todos, sem distinção. Tudo de bom para todos, que deverão ser bons. Esse ambiente deve ser a morada de espíritos conscientes da verdade, redimidos e afinados na vontade de Deus pelos canais de Jesus Cristo. E nós, do plano espiritual, vamos assistir às mesmas renovações, às mesmas limpezas, e na verdade te dizemos que elas já começaram e essa seleção está se estendendo por todos os limites do planeta Terra. E ainda não aconteceu por misericórdia do Mestre, que espera mais um pouco para salvar a muitos de certas viagens indesejadas, onde haverá choro e ranger de dentes no dizer bíblico. A terra de provações deverá passar para um ninho de emoções elevadas ante o arrependimento. Mesmo que haja sofrimentos, eles irão diminuir pela consciência de que dívidas estão sendo resgatadas e problemas estão sendo solucionados pela ação grandiosa da dor, sem que haja medo de sofrer. Essa morada dos homens tornar-se-á um templo de amor, e os rebanhos se fundirão com um só pastor e um só conjunto de almas unidas no bem de todos, teto sagrado em que se vive em Cristo por amor a Deus. E as flores, aí reencarnadas, passarão a ser flores de vida. É a terra da promissão visualizada por Moisés e cantada por muitos profetas. O mal é passageiro, as guerras são breves, os sofrimentos são fogos fatos, mas o bem e a harmonia em Cristo são eternos, na eternidade do amor.
Vê as nossas mãos. Mostra-nos as tuas. Se ainda não as tem, coloquemos nelas as marcas do Cristo, operante em todas as frentes da caridade, para que o mundo em que habitas torne-se uma estrela na constelação da vida. É muito interessante porque esta obra, a primeira edição dela foi em 1986, há 34 anos. E hoje é tão atual. O que eu achei mais interessante deste texto foi a parte em que irmã Sheila diz que ainda não aconteceram as grandes transformações por misericórdia do Mestre, que espera mais um pouco para salvar a muitos de viagens indesejadas, onde haverá choro e ranger de dentes. E que talvez há 34 anos ainda não havia ocorrido, mas agora sim. Estando mais preparados com este Evangelho e, portanto, teoricamente preparados para o testemunho. Resta, então, entendermos que essa terra é o nosso lar. Então, meus amigos, vamos orar. Pai Celestial, de infinito amor e bondade, nós te pedimos serenidade e tranquilidade para conduzir as nossas reflexões, para que possamos nos ambientar neste clima psíquico de amor e de esperança, para que tenhamos força para suportar essas tempestades por que temos passado. Nós te agradecemos não apenas pelo exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas pela presença dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, que cada um de nós tem, e que permanecem ao nosso lado, nos intuindo com bons sentimentos, com bons pensamentos, nos estimulando à caridade, que nós possamos nos ambientar psiquicamente para nos afinarmos com estes nossos protetores. Nós agradecemos por essa oportunidade de viver e de passar pelas provas e te pedimos força e misericórdia, Senhor. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre, que o Senhor seja sempre louvado. Que assim seja. Então, meus amigos, agora nós vamos fazer as nossas reflexões, família, escola maior. A gente poderia começar pensando o que a gente faz numa escola, um educandário. A gente está acostumado com a educação formal da escola, em que a gente passa muitos anos estudando pelos livros, pelos professores, que nos transmitem o conhecimento, mas hoje a educação ela tem um pensamento bastante diferente de alguns anos atrás. Hoje utiliza-se em muitas instituições de ensino que a gente chama de aprendizagem invertida, que significa colocar não o professor como o centro das atenções e como aquele que tem o notório saber e que transfere o seu conhecimento para os alunos, né? E o termo aluno significa sem luz, sem conhecimento. Mas por entender que não há ninguém que não tenha algo a dar, essa aprendizagem invertida, o nome invertido, inverte. Ao invés de colocar o professor como centro, coloca o aluno como protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. E isso não significa que o professor não tenha valor, muito pelo contrário. Mas agora o educador, ele é colocado mais numa posição de estimular, de provocar, no melhor sentido da palavra, né? Provocar reflexões, provocar questionamentos, aguçar a curiosidade, para que o próprio aluno busque a construção do seu conhecimento, mas tenha um amparo dos livros, tenha um amparo de um profissional do ensino e que possa norteá-lo por este caminho. É bem parecido com a figura, lógico, guardadas as devidas proporções, é bem parecido com a figura de Jesus, que é o nosso pastor, esse pastor do imenso rebanho,
que visa nos orientar e nos indicar o caminho correto. Mas assim como o professor pode, por exemplo, fazer provocações, levantar questões e aguçar a curiosidade dos alunos, e isso não suscitar nenhum movimento nos alunos, e eles permanecerem acomodados, cada qual nos seus locais, de modo análogo com a mensagem do Evangelho, pode acontecer a mesma coisa. Não obstante nós tenhamos o conhecimento do Evangelho de Jesus, saibamos os textos evangélicos de cor, o Sermão da Montanha, as parábolas do Cristo, o que Jesus disse, o que Pedro disse, o que todo mundo disse, isso pode estar na nossa cabeça, mas não refletir ainda o nosso comportamento, as nossas ações e as nossas próprias convicções. Por isso, a família. Então, a família é um laboratório de experiências, em que a gente renasce com pessoas que podem ser os nossos laços afetivos de outrora, e muitas vezes nós renascemos numa mesma família, apenas trocando o papel social. Aquele que era pai passa a ser filho, passa a ser nora, passa a ser genro, cunhado, e aí alternando esses lugares, a gente tem a oportunidade de ampliar os laços de afeto. Mas há casos em que a gente tem os laços consanguíneos, os laços corporais, carnais, mas eles não refletem os laços espirituais. E nesses casos, a experiência familiar é mais desafiadora, porque nenhuma família é composta ao acaso, não há erro. A família talvez seja o mecanismo mais sábio da espiritualidade de reunir no mesmo palco. Veja que a família, né, a figura do bebê que renasce no berço, aquela figura da pureza, da folha em branco, a gente sabe que um bebê não é uma folha em branco, porque é um espírito reencarnante que tem um passado. Mas ali na família ele tem a oportunidade de começar de novo, com a bênção do esquecimento do passado. Então a família é a escola maior, porque as primeiras lições morais são aprendidas em família, de respeitar uns aos outros, da caridade, da paciência, da tolerância para com o próximo. E as lições que a gente tem em família podem ser muito dolorosas e difíceis. A mágoa, a necessidade de perdão, a ingratidão, porque a família é uma célula que cultiva relações próximas, relações íntimas, pessoas com as quais a gente dorme, acorda. E nesses períodos de isolamento social, isso tem se intensificado ainda mais. A gente tem, por força das circunstâncias e pelo atendimento prudente das recomendações médicas e sanitárias, a gente tem ficado mais confinado. E aí os conflitos existenciais ressomam, as questões, a irritação, o tédio, as dificuldades, tudo isso vem à tona. A gente tem conversado mais ou se calado mais. Então tudo isso são convites. Convites para que a gente possa aprender as lições que, na maior parte das vezes, a gente tem querido esquecer. Mas como na mensagem de Sheila, ela nos exorta para que a gente aproveite e aprenda logo essas lições para que a gente possa progredir. O planeta como um todo está passando agora por uma transformação que visa levá-lo de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. E é necessário que a gente participe como colaboradores, copartícipes desse processo, que a gente se engaje e se transforme junto, para que a gente se ambiente psiquicamente com o mundo de regeneração. Nós falávamos tanto sobre transição planetária e não esperávamos passar pelo processo e não esperávamos que esse processo fosse através de um vírus que se alastrou pelo mundo todo e que nos convidou a parar com a nossa ansiedade, com a nossa pressa do dia a dia, da rotina atribulada, e nos voltasse para dentro, para as nossas questões que muitos preferíamos esconder e não pensar. Então, a gente pode começar com uma reflexão que o Espírito Joana de Ângeles traz
psicografia de Divaldo Franco, no seu livro Constelação Familiar. Esse livro não fala do método Constelação Familiar de Bert Hellinger, é importante que a gente faça essa distinção, mas Joana utiliza o nome constelação familiar no sentido espiritual, não no sentido psicológico, tá? Então aqui ela fala de constelação familiar nessa irmandade, nessa relação mesmo entre os entes de um mesmo lar, de um mesmo círculo íntimo. E uma das coisas que ela fala logo no início da obra é: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Veja que profundo. Se a base não é forte, o edifício não se sustenta. E se a gente está vendo na sociedade tanta violência, tanta insubordinação, desobediência, intolerância, tanto desrespeito, tanto desmerecimento para com o ser humano, a gente imagina como está no seio das famílias. E talvez a transformação que nós queiramos que ocorra no mundo do lado de fora, essa transformação só possa se dar através da transformação no círculo íntimo familiar. Se a gente não consegue transformar o nosso lar, como é que a gente vai transformar o mundo? Então essa seria a nossa primeira reflexão. Porque é na família que esses conflitos ressurgem e que eles precisam ser amparados, olhados. Nem sempre a gente tem condição de resolver todos os nossos conflitos de uma hora para outra. Às vezes são traumas muito profundos e a gente precisa de tempo, precisa de ajuda, precisa da colaboração. Pense, por exemplo, um filho que odeia uma mãe e que tem um profundo ódio, não obstante a mãe desde sempre ter dado muito amor para esse filho. E ela não consegue entender de onde vem aquela raiva, o que foi que ela fez de errado, se em algum momento ela deixou de amparar aquele filho, quais são as raízes dessa aflição? O que ela fez para merecer aquilo? E será que ela deve deixar de amar por conta da ingratidão ou continuar e perseverar amando? Mas perseverar amando alguém que me trata com desprezo e que eu amo tanto, mas me odeia profundamente, é bastante doloroso. Espírito Fenelon fala sobre isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre amar os vossos inimigos. É uma experiência muito dolorosa, muito sofrida. Quem passa por isso ou já passou sabe. Mas é o convite a esse amor incondicional. E aí a gente tem que observar as nossas resistências individuais, porque às vezes a gente ainda não suporta mesmo, mas outras vezes a gente subestima a nossa capacidade de suportar. É lógico que seria mais fácil e promoveria maior alívio a gente se desvencilhar dessas conjunturas difíceis, mas será que isso daria para nós a condição da gente progredir? Nós que somos espíritas, olhamos para todas as coisas da nossa vida com este olhar imortalista. Às vezes, aos olhos do mundo, não faz sentido mesmo a gente continuar insistindo e perseverando na nossa família. A própria sociedade diz: se você tem familiares tóxicos, livre-se deles, você não precisa de ninguém, você pode viver muito bem sozinho. Mas nós que somos espíritas, temos uma visão diferente a esse respeito. Ainda que precisemos enfrentar e passar por conflitos emocionais, ainda que seja doloroso e nenhum de nós goste de sofrer, porque não é apologia a gostar de sofrer ou sentir prazer por sofrer, a gente entende que assim a gente cresce. Que esse é o nosso testemunho, essa é a nossa cruz que a gente precisa carregar. Que o desafio que a gente precisa vencer é esse. Essas são as pedradas. Mas nem sempre a gente aceita, nem sempre é fácil.
E sendo a família esse laboratório das relações sociais, a gente ensaia dentro de casa aquilo que a gente vai fazer fora. Então é por isso que popularmente costuma-se dizer: aquele que não é um bom filho não pode ser um bom marido, não pode ser um bom pai. De certo modo, há uma certa lógica nisso, por conta de que, se eu consigo honrar os meus laços familiares com essa família primordial, e aí a psicanálise explica muito bem isso. Na psicanálise a gente acredita que as relações parentais criam espécies de modelos de relacionamento que, através do mecanismo da transferência, a gente acaba transferindo, como o próprio nome diz, para os novos relacionamentos que a gente estabelece. Então, por trás de relacionamentos tumultuados e conturbados, a gente tem um modelo imperfeito, provavelmente de uma relação parental, com a figura materna e a figura paterna, que não necessariamente é a mãe ou o pai, mas aquele que exerceu esse papel. E aí, este amparo que faltou, esta compreensão que falhou, esse afeto, e aí a gente pode falar da teoria do apego de Bowlby, esse afeto que foi cindido acaba influenciando e repercutindo nas relações que a gente vai estabelecer mais à frente. Nem tudo dos nossos conflitos emocionais é culpa dos nossos pais, não é isso que a gente está querendo dizer. O que a gente está querendo dizer é que a família, de fato, ela é responsável por modelar muitos dos nossos comportamentos que a gente repete de uma forma quase inconsciente, sem perceber. E se a gente não volta a esse olhar para analisar os nossos conteúdos psíquicos inconscientes, se a gente não nos analisa, fica difícil da gente modificar a nossa conduta. Quem sabe reelaborar as coisas que ocorreram outrora. Quando a gente se analisa nessa terapia, fica fácil da gente estabelecer relacionamentos mais saudáveis, porque a gente tem consciência, passa a ter consciência de como a gente se comporta e sabe o que fazer para ter um bem-estar possível, fazer aquilo que nos seja possível para viver numa felicidade que seja factível. E o lar, então, é esse lugar, escola maior, onde a gente educa os nossos sentimentos. Escola de sentimentos. O lar é esse educandário que nos ensina como aprender a conviver uns com os outros. Aí a gente poderia dizer, mas tem lares por aí que nos ensinam muito mal, nos ensinam muito errado. Quer dizer, de crianças que sofrem violência sexual, agressões físicas. Este não é exatamente o laboratório de educação de sentimentos ideal. E daí, a oportunidade de, não obstante a gente passar por essa prova dolorosa, a gente conseguir se reabilitar e refazer a nossa vida a partir disso. Tentar extrair uma lição possível, mesmo que a situação seja muito dolorosa e muito difícil. O lar também tem essa função. Porque se nós não fôssemos magoados, a gente não teria a oportunidade do perdão. Bem se vê que essa escola maior nos promove desafios bastante difíceis, mas não impossíveis. E nós temos ajuda. Os nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais, os componentes da nossa família espiritual continuam conosco, ainda que não internados no mesmo mundo físico, ainda que não estejam reencarnados, podem não estar, mas eles continuam torcendo por nós para que a gente vença nas nossas tarefas, a fim de que o dia possamos nos reencontrar todos. Aqueles que ficamos na retaguarda e aqueles que já conseguiram avançar mais um pouco à frente.
Basta que a gente se dedique com o nosso sacrifício e renúncia pessoal agora, no tempo presente. O Espírito Emmanuel vai dizer na obra Pensamento e Vida que a família consanguínea é o centro essencial dos nossos reflexos. E nem sempre isso fica claro. Mas como é que eu vou me identificar com um pai agressor, com uma mãe conivente, com uma mãe desleixada que nunca me amparou, que nunca recebi qualquer demonstração de afeto e de amor? Como é que eu vou acreditar que a família é o centro essencial dos meus reflexos se eu nem tive família, se eu sou órfão, se eu cresci num orfanato? Há situações bem complicadas. Penso particularmente que quando Emmanuel fala que a família é o centro essencial dos nossos reflexos, ele quer nos colocar mais ou menos como um espelho. E que nesse contexto familiar nós temos refletido as lições que nós precisamos aprender. As lições que a gente precisa enfrentar para poder continuar crescendo. A família que a gente tem ou não tem não é punição, é lição. Por isso a família é a escola maior. E essas lições, às vezes, são bastante desafiadoras. A gente precisa, por exemplo, exercitar a obediência e pode renascer numa família em que os nossos pais sejam inconsequentes e insensatos. E aí a gente se vê na situação da autoridade parental, e está lá no Evangelho: honrai pai e mãe, piedade filial. Se para os outros, do lado de fora, na rua, a gente deve ter piedade, imagina para com aqueles que nos colocaram no mundo. Ainda é mais honroso e maior quanto o comprometimento dos pais for menos obrigatório ou meritório, está lá no Evangelho. Isso não é difícil, isso não é fácil de assimilar. Mas quanto antes a gente entender essa lição, melhor para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso processo de aprendizagem. Então a família pode ser o coroamento de laços de elevação e alegria. Quantas famílias felizes, de espíritos reunidos, que se conhecem, que têm uma profunda afinidade, que têm uma profunda amizade, um amor profundo uns entre os outros. Muitas vezes ali é de fato um reencontro. Mas quantas famílias que são estabelecidas por algemas de constrangimento e aversão, a cada um segundo as suas obras. Nem sempre a gente tem condição de recolher os frutos saborosos se na nossa sementeira não foi assim que ocorreu. Se a gente não se preocupou em fazer uma semeadura que nos desse uma colheita mais proveitosa. Às vezes a gente distribui espinhos pelo meio do caminho e vai precisar colher isso. Não dá para colher frutos de espinheiros. E aí no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 4, causas atuais das aflições, vai dizer o texto: quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as suas más tendências. Quantos casos a gente vê, né? O espírito reencarnante já vem com as suas más tendências desde o berço. Isso pode se dar nas pequenas coisas. E aí, à medida que ele vai crescendo e passa pela infância, quando ele é mais permeável às impressões do mundo externo, aos conselhos e, sobretudo, aos comportamentos do pai e da mãe, às vezes ele passa a se identificar com o comportamento agressivo do pai ou da mãe.
E isso, ao invés de o ajudar, o prejudica. E quando a gente vê aquelas más tendências de mentir, toda criança passa pela fase da mentira, psicologicamente. É algo esperado do processo de formação da personalidade. Toda criança começa a desenvolver o amor narcísico, né? O amor do eu. Essa libido narcísica, vai dizer a psicanálise, que mais tarde é transferida ao amor objetal, a libido objetal. Amor ao outro. Mas mentira e narcisismo, embora sejam esperados nas fases iniciais da formação psíquica e da personalidade, chegado à fase adulta, a gente passa a ter problemas. E aí a gente vê o narcisismo patológico e a mentira criminosa entre adultos que utilizam isso como mecanismos egoístas para poder utilizarem as pessoas como objetos do seu desejo, do seu prazer. Então aí a gente já não tem mais uma normalidade, uma naturalidade dos processos psíquicos e humanos. Talvez tenha faltado uma observância mais vigilante dos pais em observar aqueles desvios de uma coisa que já fugia ao que era esperado pela idade ou pelo comportamento. Isso não significa que os pais devam ter uma neurose para que os seus filhos se encaixem dentro de padrões de normalidade e só façam aquilo que é certo. Que a gente sabe que não é assim que funciona, mas pode nos deixar atentos para aqueles comportamentos que podem prejudicar os nossos filhos no futuro. E aí o que o texto fala é que os mais prejudicados sobre essa não observância não é o mundo lá fora, são os pais mesmos. Às vezes, pagos pela ingratidão dos filhos, pelo abandono. Quantos casos? Então, a criança que renasce no lar, ela vem com o seu patrimônio moral, ela é herdeira de si mesma. A gente acredita nisso no Espiritismo. Por isso ela vem com as suas virtudes, e aí a gente vê, por exemplo, os dons inatos, fruto de um gênio, que é produto dos séculos. Mas a gente também vê aquelas velhas imperfeições que o espírito traz. Mas as crianças sempre receberam influência dos pais, dos mestres e daqueles com os quais convive. E o Espírito Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, inclusive vai fazer uma analogia à objetiva da câmera, né? Que é atenta e sensível à luz ambiente, ao som, etc. E vai gravando nos seus registros, na sua memória interna, essas expressões do mundo exterior. Emmanuel também vai dizer que a voz e o exemplo são impregnados na criança de um magnetismo que faz com que a induza ao comportamento do bem. Ele não fala sobre palavras, mas fala sobre a energia que a gente utiliza para empregar os nossos ensinamentos ou desenvolver as nossas ações. Fala sobre o comportamento, o exemplo, que vale mais do que 1000 palavras. E aí, prosseguindo nesse mesmo texto do Evangelho, tem lá: por fraqueza ou indiferença, os pais deixaram que neles, nos filhos, se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. É como se as crianças fossem essa argila mole nas mãos do oleiro, que vai dando forma, que vai modelando aquele vaso, ornando ou tornando-o defeituoso, colaborando para tornar defeituoso. E assim, a gente vê a importância do lar para essas primeiras noções de justiça, de trabalho, de disciplina, de ordem. Quantos pais
que acham que os filhos não devem ser preparados para as atividades domésticas. Não mata ninguém. As pequenas responsabilidades, desde acordar cedo, forrar a cama, lavar um prato, varrer uma casa, arrumar o que desarrumou. Tudo isso não é para capacitar os nossos filhos para uma determinada atividade, mas é para prepará-los para a vida, para quando eles não tenham ninguém para fazer para eles, eles mesmos fazerem, para que eles possam orientar que outras pessoas façam para eles, para que eles vejam o valor da organização, de cumprir horário, de ter responsabilidade para com a presença do outro, de saber que essa convivência precisa de alguns cuidados e que cada um precisa se responsabilizar por alguma parte para que tudo dê certo, para que o conjunto funcione. Toda família tem uma dinâmica e essa dinâmica é particular. Ela vai ser estabelecida pela forma como cada um se relaciona. E cada um dentro da família tem um papel. E esse papel precisa também ser respeitado, porque há casos em que o filho tem a função do pai ou da mãe. E isso não deve ser assim. O pai e a mãe têm funções bem específicas. É o que a gente chama na psicologia de famílias disfuncionais. Isso acarreta graves traumas psíquicos, sobretudo sobre as crianças. Que pensar, por exemplo, num conflito entre o casal e que mais tarde pode, por exemplo, resultar num divórcio, numa separação e a alienação parental. A função de pai e mãe afetada por conta de uma dissidência de um casal. Antes de casal, tem a função da maternidade e da paternidade. Isso precisa ser honrado. Há uma responsabilidade emocional. Os pais que têm responsabilidade emocional pelos seus filhos acabam preparando-os com maior maturidade psicológica. E aí a gente não vai observar adultos com intolerância à frustração. A gente vai observar adultos mais compensados emocionalmente, que não precisam ter esses rompantes de impulsividade para dizer o que querem, que aprendem a dialogar, que não têm dificuldade de respeitar o outro. Tudo isso começa em casa. Educação dos sentimentos. E aí, no mesmo texto, mais na frente, vai dizer: depois, mais tarde, quando os pais colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados pelos filhos e da ingratidão deles. É aquela questão de não poder reclamar. Os pais têm uma função, uma missão de responsabilidade pelo amor, uma missão social. É como se cada filho fosse um imenso campo a ser lavrado, a ser cultivado, retiradas as ervas daninhas, os espinheiros, para que seja preparado o terreno fértil, a fim de que possa produzir bons frutos. É lógico que a gente vê que mesmo nas famílias em que a gente tem pais e mães dedicados, que sempre educaram seus filhos, amaram, escutaram, porque também tem isso. Às vezes os pais querem moldar os filhos à sua própria imagem e semelhança. E esquecem de escutar os filhos. Por trás da criança agressiva, pode haver uma criança que não é ouvida do seu modo. Não é para colocar palavras na boca da criança. Para deixar ela dar nome à sua dor. Para que ela fale daquilo que ela sente. Porque ela sofre. Para que a gente se coloque também na posição dela e entenda o sofrimento dela. Mas ainda assim, quantos casos de pais que se dedicam, educam os seus filhos, mas veem pouco isso dar resultados e dar bons frutos.
Aí podem acontecer duas coisas. Ou os pais estejam esperando frutos certos, do tipo, eduquei os meus filhos para que eles fossem médicos bem-sucedidos. Nada contra a medicina, viu? Tenho uma profunda admiração pela medicina. Mas às vezes nós projetamos os nossos próprios desejos e queremos nos sentir realizados pelos filhos. Para que os filhos façam o que a gente gostaria de ter feito, o que a gente acha que é o correto. E aí a gente não está pensando muito bem na felicidade deles, porque cada sujeito é único. Vai que eles tenham outro ideal de vida. Vai que eles tenham outros planos. A gente também não tem o direito de invadir isso, a pretexto de amar. A segunda coisa que pode acontecer é realmente não ser o tempo daquele filho, como se fosse um terreno, dar bons frutos. No tempo dele, essas sementes vão cair na boa terra e poderão frutificar. Às vezes a gente quer colher os frutos antes da época. E isso também deve ser alvo das nossas reflexões mais íntimas. A gente precisa entender que cada um só dá o que pode. Aprender a esperar também é um exercício nessa tarefa de educar dentro do lar. E aí, nós começamos o primeiro livro do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, no capítulo 4, com fratricídio, assassínio entre irmãos. Será que isso quer dizer alguma coisa e tem alguma coisa a ver com o nosso tema? Nosso tema, família, escola maior. E dentro da primeira família anunciada pela Bíblia, a gente já tem um assassinato entre irmãos. Será que isso quer dizer alguma coisa? Será que há algum assassinato no mundo que não ocorre entre irmãos? Visto que todos nós somos filhos do mesmo Pai Celestial, que todos nós estamos sobre a bênção de Deus e somos iguais, feitos à sua imagem e semelhança, nós somos irmãos. E todas as vezes que nós levantamos uma arma para ferir o nosso próximo, nós estamos cometendo fratricídio. Talvez a Bíblia tenha encontrado uma forma simbólica muito representativa para falar sobre os desafios nas relações familiares. Porque quando a gente vai investigar a história de Caim e Abel, a gente vê que tudo começa com uma rivalidade. E aí a gente percebe o quanto que essa figura é representativa para a humanidade. Conflitos de interesses. Querer ter a admiração alheia para si. Numa palavra, egoísmo. Que é o que mais nos afasta desse ideal divino de viver a lei de amor. Caim era o filho mais velho, lavrador. Abel era o filho mais novo, pastor. Aqui a gente tem as duas profissões mais comuns da época. Lavrador, cultivando o campo, dependente do clima, do tempo, das condições do terreno. Pastor, aquele que conduz o seu rebanho, ordena, organiza. Os dois, cada um no seu trabalho, naquela época isso era comum, oferecem um sacrifício para recolher a atenção de Deus. A figura da Bíblia, que nós acreditamos que no livro de Gênesis é simbólica. E Deus reconhece a oferenda de Abel, que era pastor, e não a de Caim. Vai dizer o texto que por isso Caim ira-se a cólera. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre a cólera.
Será que existem rompantes de cólera no seio das famílias? Brigas por herança, brigas por atenção, desafios relacionais simples que às vezes culminam em crimes. Caim ira-se e assassina o seu irmão. Às vezes a gente não assassina com uma arma, mas assassina com palavras. Assassina as esperanças. Assassina a paz dos outros. Estabelecendo sempre pé de guerra nos conflitos familiares. E aí a voz de Deus ecoa após o assassínio. Caim, Caim, onde está Abel, teu irmão? A voz do sangue dele clama a mim desde a terra, que pode ser o símbolo para a lei de causa e efeito. Caim precisaria talvez reaver o seu equívoco de ter cometido o assassinato contra o seu próprio irmão. Joana de Ângeles, nessa mesma obra que nós citamos no início, Constelação Familiar, comenta. Ela vai dizer: a lição merece reflexão profunda, havendo se tornado arquétipo, apelando para a vigilância dos pais em relação aos seus filhos. Um modelo, um símbolo, uma representação simbólica para a vigilância, para o cuidado e também para que a gente não deixe que as nossas emoções cheguem às últimas consequências a ponto da gente se endividar moralmente por conta de um segundo. A gente vê isso com muita clareza no trânsito. Um segundo no trânsito e o desastre pode acontecer. Um segundo em que eu acelero demais e passo do limite de velocidade da via e posso provocar um acidente, me matar e matar o outro. Um segundo, quando eu tenho impaciência de esperar o sinal abrir, e aí eu furo o sinal e, por exemplo, fico num cruzamento e acabo gerando um acidente. Um segundo, que eu vou na contramão e que eu quero ganhar tempo e acabo também me complicando. Um segundo, quando eu recebo uma fechada e o outro motorista que me fecha está armado e eu desço do carro para brigar com ele e tenho a vida ceifada. Um segundo. Isso eu estou analisando no trânsito. Dentro de casa isso também acontece. Um segundo à beira da loucura. Portanto, a vigilância. Hoje e sempre. Como este movimento reflexivo antes que a gente chegue às vias de fato, que a gente possa ponderar. E aí a gente percebe que no caso específico de Caim e Abel, mesmo sendo um arquétipo, né, sendo um símbolo, uma representação para essas nossas relações familiares, a gente vê a falta de maturidade psicológica em Caim por ter, nessa interpretação, Deus não me amou, o motivo de ceifar a vida do seu irmão. Sem aceitar a diversidade de talentos e até se beneficiar disso, do tipo, se Abel oferece a oferenda, que foi benquista aos olhos de Deus, então eu vou aprender com o meu irmão como fazer uma oferenda de modo que Deus também se agrade de mim. Mostrar que nós somos interdependentes, que precisamos uns dos outros e, sobretudo, que somos guardiões do nosso próprio irmão. E aí nós temos que, na verdade, as relações familiares têm que ser revestidas deste excelente amor. Um amor que a gente não aprende senão pela prática. Um amor que a gente vai exercitando ao longo do tempo. Mas que para isso
nós precisamos estar à disposição do alto e preservar os laços familiares, ainda que difíceis, ainda que em conjunturas desagradáveis. Na primeiro livro de João, capítulo 3, versículos 13 a 15, ele vai dizer: aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Referência a Caim. Quem não ama, odeia, porque o amor é ativo. O exercício do bem deve ser exercitado sempre por nós. Sobretudo nas condições em que a gente tenha menos estímulo para tal. E aí ele continua dizendo: nisto conhecemos o amor. Ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar a vida aos nossos irmãos, por nossos irmãos. Isso não significa ser tomado ao pé da letra, embora em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no final, haja uma pergunta de Kardec, se eu não me engano, respondida por Santo Agostinho, que Kardec pergunta se é suicídio dar a vida por outrem, morrer no lugar de outrem, sabendo que a morte era certa, né? E aí a resposta do espírito é: não há suicídio quando não há intenção de morrer, e sim de dar a vida. Não se pode considerar suicida aquele que deu a vida para salvar o seu irmão. E isso merece a nossa mais profunda reflexão. Lógico, tomando aqui como último recurso. E aí ele continua na resposta dizendo: e quem poderá estar certo que realmente há chegado o fim? Que no momento quando a bala o atingir, por exemplo, e que ele ache que a morte é certeira, não haverá qualquer recurso do alto que chegue e o preserve a sua existência. Só quem tem certeza da morte é o doador da vida. Nenhum de nós tem essa certeza absoluta. Dar a vida por seus irmãos pode aqui estar num sentido figurado. Dar a vida no que se diz respeito a fazer os maiores sacrifícios para que a gente possa honrar a presença e dar aos nossos irmãos e a essa convivência familiar a importância que deve. Mas, para tudo isso, é necessário o nosso exercício, a nossa prática insistente. Para tudo isso, é importante que nós possamos perseverar até o fim, perseverar no amor. Meus amigos, já partindo para o fim das nossas reflexões, o nosso intuito é levar essa mensagem de esperança, de fé, de consolação, para que todos nós, nesses dias, possamos aurir da fé essa força necessária para continuar lutando. Embora tenhamos muitos motivos para sentir medo, nós precisamos entender que estamos amparados pelo alto, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos sustenta, principalmente nesses dias. E precisamos continuar insistindo nas relações familiares, enfrentando e dirimindo os conflitos para que possamos juntos construir esse mundo novo, esse mundo transformado. Então, espero sinceramente que essa mensagem tenha sido de alguma sorte útil. E espero sinceramente que nós possamos vencer este bom combate para conosco
E que depois dessa pandemia nós possamos nos aproximar ainda mais do nosso seio familiar, aprendendo nessa escola maior e aprovados. Vamos orar então. Agradecer ao Pai por essa oportunidade. Divino amigo e mestre Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade das reflexões sobre os teus ensinamentos. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, nos guarde, nos ilumine. E relembrando de quando estivestes conosco na terra e os apóstolos pediram que pudesses ensinar-nos a orar, deixou-nos essa oração que nós agora repetimos com o coração cheio de paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Muita paz, meus amigos, e um grande abraço. Que Jesus nos abençoe.